Boa tarde, colegas do Banco do Brasil, aposentados, associados da ANAB, funcionários da Ativa e pensionistas. Eu sou a Tatiane Lopes e eu vou estar com vocês nessa transmissão do debate ANAB Eleições Previ 2020. Eu espero que vocês aproveitem esse debate. Ele foi feito com muito cuidado, com muito carinho, para levar temas de interesses, os temas que são de interesses para vocês. Desde 2012, a ANAB realiza debates com os candidatos ao cargo de diretor na CACI e na Previ, e também ao CAREF, que é o conselheiro de administração do BB, representante dos funcionários. Neste ano, nós estamos vivendo uma situação atípica, muito diferente do que imaginávamos, com a pandemia do coronavírus. Mesmo assim, nós nos reinventamos e, tomando todos os cuidados, medidas de proteção e segurança, estamos realizando esse debate à distância, com integração virtual. Os candidatos ao cargo de diretor de seguridade da Previ vão participar por meio de uma ferramenta de videoconferência. Aqui comigo no estúdio estão dois representantes, um de cada chapa. Da chapa 1, o senhor René Nunes, da chapa 2, o senhor Aires Hipólito. O debate da ANAB, ele tem um objetivo que é muito importante. Os candidatos, eles podem apresentar as suas propostas e como pretendem trabalhar na diretoria de seguridade da Previ. E os associados, com essas propostas, podem escolher com mais convicção os candidatos que melhor atendem às suas expectativas. Nesse momento, eu darei as boas-vindas aos dois candidatos. Ao meu lado direito do vídeo está o senhor Wagner Nascimento, candidato da chapa 1, Previ para o associado. Boa tarde, Wagner. Tudo bem? O senhor me ouve bem? Boa tarde, Tatiane. Está tudo bem? Ouço muito bem. Obrigada. Do meu lado esquerdo está o senhor Ítalo Lazarotto Júnior, candidato da chapa 2, Mais União. Boa tarde, senhor Ítalo. Tudo bem? O senhor me ouve bem? Tudo bem, Tatiane, eu ouço bem. Obrigada. Obrigada. Para vocês que estão nos acompanhando pelas redes sociais, pelo site da ANAB, eu peço que compartilhe o link de transmissão com seus colegas do WhatsApp, do Facebook. Convide eles a acompanharem esse evento também e nos ajude a torná-lo um sucesso de audiência. Para fazer a abertura oficial desse evento, eu convido o presidente da ANAB, senhor Reinaldo Fujimoto, que vai participar de forma virtual. Boa tarde, Fuji, tudo bem? Tudo bem, Tatiane? Tudo jóia. Fuji, você está sentindo falta de um púlpito? Eu estou sentindo falta de um púlpito. Produção, vamos colocar um púlpito para o Fuji? Ótimo, Fuji. Opa, ficou ótimo. Boa tarde aos associados da ANAB, participantes da Previ, colegas aposentados, funcionários da Ativa e pensionistas. Boa tarde, Wagner. Boa tarde, Ítalo. Sejam bem-vindos. Em nome da governança da ANAB, dou as boas-vindas a todos que nos acompanham em mais um evento tão importante para a família Banco do Brasil. Por causa da pandemia, os candidatos não estão participando presencialmente, como sempre acontece, mas acredito que isso não vai impedir que nossos objetivos sejam alcançados. A ANAB está cumprindo o seu papel de entidade representativa e quer promover um debate de alto nível. Por isso, espero que as discussões sejam transparentes, respeitosas e que cada candidato valorize a verdade. Obrigado aos associados que enviaram cerca de 100 perguntas que serão sorteadas para serem respondidas pelos candidatos. Com certeza, isso torna o debate mais rico, refletindo os temas que os associados julgam relevantes. Espero que todos os associados, que de fato são a parte mais interessada nessa discussão, escolham com clareza seus representantes. Temos que valorizar a possibilidade de ter uma gestão compartilhada e de poder eleger dirigentes para as nossas entidades. Quero registrar que, antes de começar o debate, estavam passando vídeos de uma campanha muito importante promovida pela ANAB, que é Não Mexe no Meu Bebê.
A ANAB está empenhando esforços nessa campanha. Ela é uma pauta prioritária, porque defender um Banco do Brasil útil à sociedade também é defender a atuação da Previ e da CACI. No site da ANAB e nas nossas redes sociais, os associados podem encontrar todas as informações sobre a campanha e compartilhar esse conteúdo com a sociedade. E no site também já está disponível o jornal especial que a ANAB produziu sobre as eleições da Previ. É um jornal que tem propostas e mini currículo de todos os candidatos das duas chapas. Conclamo os associados a participar do processo eleitoral que começa no dia 13 de julho, próxima segunda-feira, e vai até o dia 27. O seu voto pode fazer a diferença. Um forte abraço e um excelente evento para todos. Obrigado. Obrigada, Fuji. Muito bem. O debate ele vai ser dividido em 4 blocos e eu farei o sorteio da ordem de participação dos candidatos a cada bloco. Como o Fuji falou, os associados enviaram perguntas que vão ser utilizadas no segundo bloco. Todas as perguntas tratam sobre temas relacionados à Previ e à Diretoria de Seguridade. Não foram aceitas perguntas específicas a um candidato, perguntas pessoais ou temas político-partidários. As perguntas dos associados estão lacradas nesse envelope. Os representantes das chapas que estão aqui conosco no estúdio já auditaram, assim como a diretoria da ANAB. E agora, na frente de vocês, eu vou colocar as perguntas na urna. Envelope vazio. Outro ponto importante que eu preciso falar para vocês é que as regras desse debate foram encaminhadas para os coordenadores das chapas e para os candidatos com antecedência e que, caso ocorra algum problema técnico com algum dos candidatos, a ANAB vai fazer um intervalo de 15 minutos até que a situação se resolva. Eu vou apresentar rapidamente o currículo dos 2 candidatos. O candidato da chapa 1, senhor Wagner Nascimento, é formado em administração pela Universidade Federal de Viçosa, com pós-graduações em gestão previdenciária, auditoria e controladoria. Tem experiência em contabilidade, administração e gestão pública. Trabalhou em várias unidades do BB em Minas Gerais, é certificado pelo ICSS como administrador de fundos de pensão, foi conselheiro consultivo eleito do Previ Futuro e atuou como coordenador daquele colegiado. É conselheiro deliberativo eleito da Previ desde 2016, com pleno conhecimento das questões que envolvem Previ, seus investimentos e planos de benefício. É diretor do Sindicato dos Bancários de Belo Horizonte, coordenou a Comissão de Empresa dos Funcionários do Banco do Brasil. Já o candidato da chapa 2, senhor Ítalo Lazarotto Júnior, é pós-graduado em auditoria e perícia contábil e graduado em administração de empresas. Atualmente é gerente da divisão de compliance em mercado financeiro e de capitais no Rio de Janeiro. Gerenciou também as unidades regionais de controles internos de São Paulo, Belo Horizonte e Porto Alegre e a unidade de ouvidoria externa do Banco do Brasil em Brasília. Tomou posse no BB na agência de Pirassununga, em São Paulo, em 98. Atuou nas áreas de varejo, atacado, unidades de apoio e estratégicas. Na Previ, foi eleito conselheiro consultivo do Plano Previ Futuro, onde atuou como coordenador do Conselho Consultivo do Previ Futuro. Na ANAB, coordenou o GT temático de Previdência. Então, vamos lá. Neste primeiro bloco, cada candidato tem até 3 minutos para se apresentar e falar das suas propostas para a Diretoria de Seguridade. Eu peço uma atenção especial dos candidatos em relação ao tempo. Ele vai aparecer na tela de vocês. Peço que cumpram e, se for necessário, eu farei intervenções. Eu vou sortear a ordem de participação dos candidatos.
2 papéis. O primeiro candidato a falar é o senhor Ítalo Lazarotto. Senhor Ítalo, o tempo de 3 minutos para o senhor começa a partir de agora. Por estarem nos ouvindo e nos assistindo, para que a gente possa aqui trazer um pouco das propostas da nossa chapa 2 mais União, para que os senhores tomem conhecimento e possam fazer a escolha mais adequada, para que a gente traga perenidade para a nossa Caixa de Previdência. Eu tenho 55 anos de idade, eu tenho 43 anos de vida profissional, dentro e fora do Banco do Brasil. Tomei posse como menor estagiário em fevereiro de 1980, saí em 83 e retornei ao banco em 98. Como já foi dito, tenho várias gerências que eu já assumi dentro do Banco do Brasil, o que me trouxe grande experiência em gestão. Eu tenho 55 anos. Está dando alguma interferência? Pode continuar, Wagner. Ok. Então, Nossa, vamos lá. Wagner, desculpa, Foi Ítalo. meu som que estava aberto. Isso, o som do candidato Wagner estava aberto. Vamos fazer o seguinte, vamos reiniciar, Léo, por favor, Ok. produção. Vamos reiniciar para ser justo. Ok, pessoal, vamos lá. Só um segundo, Ítalo. Senhor Ítalo, o tempo do senhor de 2 minutos começa a partir de agora. Olá, associado. Boa tarde a todos. Obrigado por estarem nos assistindo, para que a gente tenha a oportunidade aqui de trazer as propostas da Chapa 2 mais União, para que a gente transforme a nossa Caixa de Previdência em uma entidade moderna, eficaz e que traga resultados positivos e nos dê tranquilidade em nossas aposentadorias. Eu tenho 55 anos de idade, 43 anos de vida profissional, tomei posse no Banco do Brasil como menor em 1980, fiquei até 83, depois fui para empresas privadas e retornei para o banco em 1998. Já atuei na gerência de várias regionais de compliance do Banco do Brasil, o que me deu a possibilidade de conhecer extremamente todos os processos que circulam no varejo, atacado e governo dentro do banco, e a minha passagem também pela ouvidoria, né, que me trouxe bastante conhecimento e sensibilidade para lidar no atendimento de pessoas, né, um atendimento humanizado. Hoje estou na divisão de compliance, de mercado de capitais, o que também me traz bastante conhecimento para utilizar, né, na avaliação dos nossos investimentos. A Chapa 2 mais União, ela é formada por colegas que fizeram as suas carreiras, a exemplo de vocês que nos assistem, dentro do Banco do Brasil, né? E isso não é crime. A gente vê algumas pessoas falando que nós não somos bons porque nós trabalhamos e representamos o banco. Isso não é verdade, tá certo? Tenho muito orgulho da carreira que nós fizemos, todos nós fizemos dentro do Banco do Brasil. Somos colegas de norte a sul do país, aposentados e da ativa, com bastante experiência para trazer para dentro da nossa Caixa de Previdência o conhecimento e a disponibilidade necessária para fazer as mudanças para aquela Caixa ser mais eficiente. Não temos nenhuma vinculação político-partidária e isso entendemos que seja extremamente necessário no momento atual em que vivemos, de polarização política dentro do nosso país, o que traz riscos enormes para a nossa Caixa de Previdência. Entendemos que o movimento sindical deve, sim, ser fortalecido, mas nas trincheiras do movimento sindical, e que possa nos ajudar, assim como o colega Fuji ainda disse há pouco, né, que nós todos unimos forças para defender o Banco do Brasil de qualquer movimento de privatização. É esse o recado, né? Queremos transformar a Previ numa entidade mais próxima do associado, com mais transparência, que o associado tenha informações completas, corretas, verdadeiras e tempestivas, para que ele tome as suas decisões de forma acertada e possa viver tranquilo a sua aposentadoria. Muito obrigado mais uma vez a todos por estarem aqui conosco essa tarde. Obrigada, Ítalo. O próximo candidato, senhor Wagner de Souza. Senhor Wagner Nascimento, desculpa, é assim que nós combinamos, que nós vamos nos tratar, Wagner Nascimento.
O tempo de 3 minutos para o senhor começa a partir de agora. Só um segundo. Só um segundo, Pode, Wagner. tudo bem. Wagner, Pois não? o áudio não estava saindo, a gente continua a tá. produção ou voltamos para o início? Então, vamos lá. 3 minutos, começando a partir de agora. Olá, associadas e associados da Previ, associados da ANAB, aposentados, o pessoal que está na ativa, o pessoal que está trabalhando aí em home office, quem já liberou do seu horário, nós esperamos que todos estejam bem, quem está no seu local de trabalho ou quem está de férias, associados da Previ e funcionários do Banco do Brasil. Nós esperamos que todos estejam bem, estejam se cuidando, porque nós, da nossa chapa 1, Previ para o Associado, nós temos o nome associado na nossa essência, na nossa história de luta em defesa do Banco do Brasil, em defesa do Banco do Brasil público, assim como a campanha que a ANAB acabou de disponibilizar no vídeo, nós também temos na nossa história várias lutas em defesa do Banco do Brasil contra a privatização. Nós temos uma chapa plural, uma chapa composta por associados de norte a sul do país, além de mim, que estou lá no Conselho Deliberativo, nossa chapa, cerca de metade dela é de pessoas que estão na gestão da Previ hoje, e a outra parte é de renovação de mandato. Nós entendemos que, assim como as grandes corporações, e assim como são as nossas entidades de defesa do funcionalismo, nós, quando tem um processo eleitoral, nós fazemos uma parte da renovação dos quadros, mas mantemos a gestão para poder continuar fazendo aquilo que o associado precisa, que é a finalidade da Previ. Além de mim, no Conselho Deliberativo, nós temos o Carlinhos Guimarães, que também está lá no Conselho, o Odali Dias, o Fábio Ledo, que está no Conselho Fiscal, vem do Conselho Deliberativo, o Ernesto de São Paulo, o Fábio é da Bahia, o Odali do Rio, no Conselho Fiscal, o Zé Eduardo do Ceará, o Rene, que está presente aí no estúdio, o Rene é de Goiás, foi presidente da FENAB, e no Conselho Consultivo nós temos a Rita Mota, a Miriam Fock, e no Conselho Consultivo do Plano Previ Futuro nós temos a Tânia Leiva e a Cristina Santos. Nós temos um orgulho de ter uma chapa plural, representativa da diversidade que tem os associados do Banco do Brasil, da diversidade regional que nós temos no Brasil, porque nós temos pessoas de vários lugares, e nós temos orgulho de apresentar todos os nossos candidatos, né, porque são pessoas comprometidas com os associados da Previ, são pessoas comprometidas com a defesa da Previ, a defesa das nossas entidades, e por isso que nós temos esse nome associado no nome da chapa. Funcionários do Banco do Brasil sempre foi associativa. A Previ foi criada por funcionários do Banco do Brasil, a Ascaci foi criada por funcionários do Banco do Brasil, Coperforte, a ANAB, essa grande entidade, e nós sempre defendemos e valorizamos a participação das entidades em todas as instâncias de defesa do funcionalismo do Banco do Brasil, assim como na Ascaci, na Previ e outras entidades. Nossa chapa tem o associado na nossa essência. Obrigada, Wagner. Obrigada, Wagner. Obrigada, Ítalo. Então, nós terminamos o primeiro bloco do nosso debate e lembramos que ele está sendo transmitido pelo nosso site www.anab.org.br, pelas nossas redes sociais, a fanpage da ANAB, ANAB Você. Reforço, compartilhe o link com seus colegas do WhatsApp, do Facebook. Vamos chamar os colegas para participarem. E esse debate vai estar disponível na íntegra, ainda hoje, no nosso site. Muito bem, começamos agora o segundo bloco do debate ANAB. Esse bloco serão de 4 rodadas, onde os candidatos respondem perguntas enviadas pelos associados. Eu reforço, eu já disse isso no começo, mas as perguntas tratam apenas sobre Previ e Diretoria de Seguridade. Não foram aceitas perguntas específicas a um candidato ou questões político-partidárias. Eu, novamente, vou sortear o candidato que vai começar a responder as perguntas, e cada candidato tem 2 minutos. O tempo para cada candidato responder as perguntas é de 2 minutos. Então, vou sortear a ordem de participação novamente.
O primeiro candidato que vai responder a pergunta do associado é o senhor Wagner Nascimento. E eu vou sortear a pergunta. Essa é uma pergunta que veio da associada Maria Lúcia de Souza Sicarini. Ela é de Manhuaçu, Minas Gerais. A pergunta dela, Wagner: a Previ está preparada para começar a investir em ouro? Candidato, o tempo de 2 minutos para o senhor responder começa a partir de agora. Muito bem, é importante os associados e associadas estarem atentos aí ao nosso mercado de ativos, né, que a Previ pode investir. Olha bem, a Previ, ela pode investir em ouro, existe uma legislação que permite que ela faça esse tipo de investimento, mas a gente que está lá no Conselho Deliberativo, nós sempre revisamos e sempre estamos atentos à matriz de atratividade que a Previ constrói em relação aos ativos diversos, seja no Brasil, seja no exterior, e várias classes de ativos que nós temos hoje, como a carteira imobiliária, os investimentos em renda variável e renda fixa. A Previ, ela preparada, ela está. A Previ, ela está preparada para investir em ouro. Temos um grupo lá que faz análise dos investimentos, só que a Previ precisa, para investir em ouro, fazer alguns estudos mais específicos. Essa pandemia, ela trouxe, de fato, uma oportunidade de se pensar em vários ativos. A questão do investimento em ouro é porque não se investe em ouro no ouro físico, você não compra o ouro e guarda ele no cofre, você compra o ouro escritural, que tem um processo específico de como que é feito. Mas a gente precisa, para poder fazer esse tipo de investimento, de fato, ter todas as análises, toda a matriz que a Previ coloca de risco também e de atratividade para o setor e as possibilidades de rentabilidade. Mas a Previ preparada, ela está e já foi colocada, a gente já conversou lá na Previ sobre isso, que a diretoria de planejamento, que é quem primeiro faz esse tipo de análise, já vai começar a fazer estudos em relação à possibilidade de investir em ouro. Mas sim, vai ser, se isso acontecer no futuro, será com toda a segurança para o associado e para a Previ. Obrigada, Wagner. O outro candidato, claro, senhor Ítalo Lazarotto Júnior, e a pergunta vem do Rio de Janeiro, do associado Daniel Boechat. O que ele pergunta: pela responsabilidade da nova diretoria, gostaria de perguntar qual o projeto dos candidatos para que a Previ saia fortalecida do pós-pandemia, considerando-se a atual posição dos investimentos nas áreas de renda variável, imóveis, renda fixa e negócios, bem como futuros investimentos, inclusive em outros setores. Senhor candidato Ítalo, o tempo do senhor começa a partir de agora, 2 minutos. Obrigado pela pergunta, Daniel. Realmente é muito importante, nesse momento que nós estamos vivendo, a gente pensar em de que forma que a gente vai tornar a Previ um fundo de pensão sólido. O momento é crítico, né? Muitas oportunidades foram perdidas pela atual gestão, não fizemos os desinvestimentos necessários para que a gente diminuísse o risco do plano 1, né? E nem investimentos também no passado recente para o plano 2 que trouxesse mais rentabilidade. A Previ também carece de processos mais eficientes, né? Temos que trazer mais eficiência operacional, precisamos utilizar melhor o quadro de funcionários técnicos que ela tem, trazendo a gestão de outros fundos de pensão para dentro da Previ, para que a gente possa diluir a despesa administrativa por outros planos, que hoje a despesa é muito elevada, com uma taxa de carregamento de 4%, que compromete a aposentadoria, principalmente do pessoal do plano Previ Futuro. Em termos de investimentos, nós vamos sofrer vários baques, né? O mercado imobiliário corporativo, que é onde a Previ atua fortemente, com bilhões de reais investidos, vai sofrer uma desaceleração, assim, um deságio enorme, tanto no preço dos imóveis, como também no valor dos aluguéis. Só o Banco do Brasil, no movimento dessa semana, devolveu 19 dos 35 prédios que teria alugados.
em função do home office, as empresas todas estão partindo para o home office, inclusive nós na Previ vamos precisar fazer a mesma coisa para reduzir despesas, né, e tomar fôlego para conseguir atravessar esse momento de tantos desafios, né, que se avizinham. Será difícil, né? Nós precisamos aqui colocar colegas que tenham experiência e comprometimento com o associado para tomar as decisões corretas, né? Até agora a gente fala sempre que foi tudo feito muito bem, mas a gente enxerga uma série de problemas dentro da Previ. E agora é hora de mudar. Por isso que a gente pede a confiança do associado. Votar na chapa 2. Obrigada, Ítalo. Pois bem, vamos para a segunda rodada de perguntas ainda dos associados. O Wagner responde essa pergunta. Wagner, a pergunta vem de Natal, no Rio Grande do Norte, do associado Damião Casado de Rezende. Mesmo sabendo da competência do corpo técnico da Previ, qual seria a sua política na preservação dos ativos, sem sofrer solução de continuidade ante os desafios? E mesmo com a economia começando a dar sinais no mundo, e em caso diferente, como deflação, o que faria? Senhor candidato Wagner, o tempo de resposta do senhor começa a partir de agora. Bom, essa pergunta, ela fala muito sobre a parte dos investimentos da Previ. Nós temos uma diretoria na Previ específica sobre investimentos, sobre participações, e outra que faz o planejamento. Mas, como as decisões são colegiadas, nós na Previ, no Conselho, temos que estar atentos a todos os movimentos e conhecer bastante. Nós confiamos no quadro técnico da Previ. Assim, a própria pergunta do associado, ele fala da competência da Previ, que não é o que a gente tem visto nessa campanha. Parece que a Previ é o pior fundo do mundo, parece que a Previ está mal posicionada no mercado, parece que a Previ está com um plano de equacionamento dos seus associados, porque ultimamente a gente tem ouvido falar, e agora, né, nos minutos atrás, a gente ouviu que a Previ não fez as coisas erradas, fez as coisas erradas, não investiu correto, não desinvestiu correto. Olha bem, nós temos uma crise e o associado a preocupação ela é pertinente, mas a Previ precisa, neste momento, de tomar as decisões corretas, segurar a sua política de caixa para pagar os benefícios dos associados. A Previ tem um ativo sólido, tanto em renda variável quanto em renda fixa. Não adiantava nada dar cavalo de pau, como outros fundos fizeram na renda variável, passando para a renda fixa, e agora está sofrendo porque os ativos estão aí com a Selic baixa e título público não encontrando que compense o atuarial. Então, a Previ tem feito os estudos, e aí, nós que estamos na gestão, uma gestão que é bem avaliada pelos associados, nós estamos tomando todos os cuidados. Já o Conselho Deliberativo já solicitou à diretoria de planejamento que fizesse com mais celeridade a revisão da política de investimento. E a revisão não significa que vai alterar, significa rever para poder tomar as decisões corretas dentro desse contexto de um cenário que é a economia, que o problema não é da Previ. A economia não é um problema da Previ, é um problema global, e a Previ tem que cuidar disso dos associados. Obrigada, Wagner. Agora o senhor Ítalo Lazarotto Júnior. Senhor Ítalo, a pergunta vem de Rio Pomba, Minas Gerais, do associado Williams Francisco da Silva. Existem reclamatórias trabalhistas originadas no BB que não receberam aportes do banco para suportar a complementação dos benefícios decididos pela Justiça. O BB é devedor da Previ. Além disso, há benefícios que foram implantados sem trânsito por toda a diretoria executiva. Que medida adotará sobre essas pendências? Candidato Ítalo, o tempo do senhor começa a partir de agora. Precisamos realmente reavaliar todas essas situações, assim, porque acaba que atingem os associados, né, que têm ganho de causa na justiça e acabam não tendo a devida contribuição para a Previ, para que a Previ possa fazer os ajustes nos seus benefícios. Isso é extremamente importante. E isso está em linha com o que nós queremos, por exemplo, de trazer uma Previ mais próxima do associado, com um atendimento focado para o associado. Isso é extremamente importante, é necessário vontade, nós temos que, em muitos casos, negociar com o próprio banco para conseguir que o associado não seja prejudicado. Essa vai ser a diferença da nossa gestão, trazer pessoas que estejam focadas
no associado. No banco, hoje, a gente fala muito em cliente-centrismo, né? Aqui na Previ, a gente precisa falar em associado-centrismo, para que a gente tenha certeza de que todas as ações sejam focadas nos associados. E aí, assim, é extremamente importante que tenham pessoas com competência e disposição, e tragam transparência, e não o que está sendo feito com a Previ agora, que a gente não consegue ter informação nenhuma, não tem acesso dos associados mais à Previ. E nós temos tecnologia e pessoas suficientes, com técnicos qualificados, que podem, sim, fazer um atendimento muito mais próximo, mais humanizado, e que traga, sim, busque soluções, criando parcerias, inclusive com as associações de aposentados, para que os problemas sejam solucionados de uma forma mais rápida, que não seja necessário que o associado recorra, né, a advogados terceirizados para obter os seus benefícios ou os seus direitos dentro da Previ, incluindo aí as beneficiárias, né, nossas pensionistas, que muitas vezes têm que recorrer a esse caminho, né, de percorrer aí os escritórios de advocacia para, quando perdem os seus companheiros, tenham o benefício da Previ. Precisamos mudar isso e aproximar a Previ do associado. Obrigada, Ítalo. Muito obrigada. Entramos direto na terceira rodada, ainda desse segundo bloco de perguntas. O senhor Wagner responde a pergunta agora. A pergunta é daqui de Brasília, do associado Valdemar da Silva Neves. Qual a medida será adotada para a redução de despesas administrativas, incluindo remuneração de diretoria e pessoal? Senhor Wagner, o tempo de 2 minutos do senhor começa a partir de agora. Olha bem, a Previ, ela tem um quadro de despesas administrativas, e a gente reviu isso recentemente. As despesas administrativas da Previ, o gráfico dela mostra que a Previ teve uma subida de despesas administrativas e uma descida crescente, sendo que o orçamento de despesas para este ano é o mesmo orçamento de 10 anos atrás. Então, isso mostra que a Previ, mesmo há 10 anos, com valores corrigidos, a Previ tem feito o mesmo orçamento. Ou seja, isso mostra que a Previ está a cada dia buscando a sua eficiência na redução de despesas administrativas. E aí nós podemos citar como, por exemplo, a despesa da própria sede. A Previ ocupava 2 andares num dos prédios lá do edifício Morisco, no Rio de Janeiro, fez uma reforma, foi planejada essa reforma justamente para ver o ganho que ela ia dar no futuro. Essa reforma pôde a Previ passar de 2 andares para 1,25, e esses 0,75 do andar que ficaram vagos já foi alugado. Ou seja, isso é ganho de despesa, de receita e ganho de eficiência também nas despesas administrativas. Então, a Previ tem feito corte, planejamento de vagas, na hora de repor. O banco fez vários planos de aposentadoria ao longo dos anos, e a Previ não repôs todas as vagas necessárias. Ou seja, ela tem cuidado dos funcionários, mas também tem cuidado das suas despesas administrativas. E em relação à remuneração da diretoria, a remuneração da diretoria da Previ é até menor do que a do banco, porque em relação à remuneração variável, ela não paga aquilo que o banco paga para os seus executivos. Ela tem uma remuneração variável fixa de acordo com o ATB dentro da Previ. E os demais funcionários, o salário é equivalente ao do Banco do Brasil. Obrigada, Wagner. Agora o senhor Ítalo responde. E a pergunta, Ítalo, é de Balneário Camboriú, Santa Catarina, o associado Antônio José de Carvalho. Senhor candidato, sendo eleito, quais as prioridades serão adotadas em sua diretoria e na defesa do seu voto nas decisões colegiadas? Ítalo, candidato Ítalo, o tempo de 2 minutos do senhor começa a partir de agora. Ok, obrigado, Carvalho. As nossas decisões, assim, não deveriam ser diferentes do que aquelas que estão sempre voltadas, em primeiro lugar, para o associado. Em primeiro lugar, o interesse do associado, e em segundo lugar, pela perenidade da Caixa. Isso sempre deve ser como premissa para todos os diretores da nossa Previ. Não pode ser diferente disso. Agora, para que a gente consiga, né, atender as necessidades dos nossos
associados, a gente precisa, sim, rever todo o modelo de gestão dentro da Previ. Está sendo dito que as despesas nossas são baixas, mas são anunciadas de forma diferente do que deveriam ser feitos. Comparam as despesas administrativas da Previ com o patrimônio dela, que é muito grande. E aí acaba sendo um percentual menor do que de outros fundos de pensão. Mas o correto é a gente fazer esse cálculo pelo número de associados. Aí a gente percebe que a nossa Previ tem um custo de administração de 40% a 50% maior do que os fundos de pensão que estão no mercado, inclusive de FUNCEF, que é a nossa prima irmã. Então, assim, isso precisa ser revisto. Nós não podemos ter a informação de uma forma que seja somente para todo mundo gostar, Nós precisamos de informações corretas, verdadeiras, e é assim que a gente tem que trabalhar. Para isso, a gente precisa de pessoas que tenham experiência em gestão para resultados. As competências necessárias para esse tipo de gestão são muito diferentes das competências que os colegas conseguem no movimento sindical. Então, nós queremos que o movimento sindical se fortaleça, sim, para até nos ajudar a defender o Banco do Brasil, defender a Previ e o associado. Isso é muito importante. Mas na Previ a gente precisa que tenhamos colegas com experiência em gestão focada em resultados, gestão empresarial de fato. Muito obrigado. Obrigada, Ítalo. Vamos lá, quarta rodada de perguntas ainda dentro do segundo bloco. O candidato Wagner responde agora. Wagner, outra pergunta de Balneário Camboriú, Santa Catarina, do associado Eduardo César Demarque Mundit. Quando nós, associados, teremos um relatório que nos permita decifrar resumidamente e de forma simplificada os resultados econômicos e projeções de uma gestão mais eficiente e que possa garantir benefícios com menos perdas em relação ao mercado? Candidato Wagner, o tempo do senhor começa a partir de agora. Vamos lá. A pergunta é boa porque ela também esclarece algumas coisas que são ditas aqui. Quando se fala que a Previ não tem transparência, a Previ é o fundo de pensão que mais ágil disponibiliza os resultados para os associados. A comparação de despesas administrativas da Previ, ela é feita tanto pelo manual, o relatório anual que a Previ publica, mas também com estudos dos próprios órgãos reguladores. Então, assim, a transparência ela se dá por dados disponibilizados pelos fundos. E aí tem um detalhe, as despesas administrativas da Previ, elas vêm abaixando, mas nossas despesas de investimento, elas são internalizadas dentro da Previ. Nós não terceirizamos despesas de investimento, como outros fundos fazem, e aí tem um custo administrativo, às vezes, menor, não é menor que a Previ, mas aparece um número lá, menor lá dentro daquele próprio fundo, e a despesa de investimento acaba sendo alta. Eu acho que em relação à pergunta do associado, olha bem, a Previ passou, nesses últimos anos, a dar mais transparência nos resultados. O boletim de desempenho que a Previ publica todo mês, ele sai separado por plano, tem lá 100% da carteira da Previ, está lá, 100% da carteira de renda variável, 100% da carteira de renda fixa, tem todos os títulos públicos que a Previ investe, todas as empresas, da que tem o menor investimento até a de maior investimento, está lá, os papéis de renda fixa, os investimentos imobiliários, tudo isso está no nosso relatório. Não existe nenhuma empresa, mesmo empresas listadas no novo mercado da Bolsa, que disponibiliza um resultado com a rapidez que a Previ tem e com a quantidade de informações que a gente tem colocado. Lógico que o relatório anual ele tem que cumprir determinadas regras, às vezes ele é mais complexo, mas os boletins mensais eles estão cada vez mais claros para o associado. Obrigada, Wagner. A pergunta para o Ítalo agora. A última pergunta. Pergunta é de Belo Horizonte, Minas Gerais, do associado Olímpio do Carmo Fernandes Júnior. Ele perguntou, as chapas têm candidatos que estão ou estiveram no conselho, então pergunto, qual deve ser o teto de benefícios a ser implantado? Quais ações foram adotadas por esses candidatos enquanto membros do conselho para implantar o teto de benefício? O que esses candidatos podem fazer agora que não podiam fazer anteriormente? Candidato Ítalo, o tempo de 2 minutos do senhor começa a partir de agora. Ok, obrigado, Olímpio, pela pergunta.
que fique esclarecido, Olímpio, assim, que eu não estive no conselho da Previ, eu participei do conselho consultivo do Previ Futuro apenas de 2010 a 2014, tá? É o nosso colega da Chapa 1 que está na Previ desde 2006. Eu estou seguindo a minha carreira dentro do banco e estou me colocando agora como candidato a diretor. Tá, ok? Não temos essa situação. O teto, ao que consta, assim, o colega fala que a Previ é transparente, mas nós queremos transparência não exatamente com números, que isso é uma obrigação, né, natural do fundo de pensão. Nós queremos transparência em relação às decisões que são tomadas dentro da empresa. E isso é muito importante. E essa decisão, por exemplo, que você está pedindo para que seja esclarecida, a gente poderia pedir para os colegas da Chapa 1 esclarecerem, porque isso já foi aprovado, o teto, dentro da Previ, e já está, inclusive, no SESC, se eu não me engano, para ser avaliado. Né? Nós que estamos fora não temos condições de saber esse tipo de coisa. Por isso que a gente fala, queremos transparência, né? E queremos também mais, queremos tirar a Previ das páginas policiais e trazer a Previ para as páginas de economia. Essa falta de transparência esconde de nós algumas irregularidades, como permanência em conselhos de forma irregular, quebrando regras da própria Previ, pegando no final de mandato mais um ano de conselho de uma empresa como a Vale, por exemplo. Então, isso não é adequado, né? Um outro ponto importantíssimo, assim, tem uma conselheira que foi trazida na chapa do colega Wagner em 2016 para dentro do Conselho Fiscal da Previ, que está sendo investigada pela polícia, assim, desapareceu do site da Previ. Onde é que está aquela colega do Sindicato do Pará investigada por algumas irregularidades, né? Isso precisa ser tirado, afastado da nossa caixa, para que esses escândalos não afetem, né, a gestão e a credibilidade do nosso pessoal e do nosso corpo técnico que está lá. É isso que nós precisamos fazer com a maior urgência possível. Obrigado, Olímpio. Obrigada, Ítalo, e obrigada aos associados que enviaram perguntas para os candidatos. Eu reforço o que o Fuji disse anteriormente, a ANAB produziu um jornal especial, Eleições Previ 2020. Esse jornal reúne propostas e mini-currículos de todos os candidatos de cada uma das chapas, não apenas do diretor de seguridade, do candidato a diretor de seguridade, mas dos conselhos deliberativo, fiscal, consultivo do Plano 1 e Previ Futuro. O jornal já está disponível no site, vai ser enviado por e-mail dos associados, e aí eu faço aqui um pedido, você associado que trocou de endereço, telefone ou e-mail, atualize seu cadastro na ANAB, para que você possa receber esses conteúdos que eu creio que são do seu interesse. Terminamos, assim, o segundo bloco de perguntas do debate ANAB. E iniciamos agora o terceiro bloco de perguntas. Esse é um bloco de perguntas entre os candidatos, ok? Cada candidato faz uma pergunta para o outro sobre temas relacionados à Previ e diretoria de seguridade. Eu reforço para vocês, candidatos, não serão aceitas perguntas de cunho pessoal, específicas para um candidato, né, específicas de cunho pessoal ou político-partidária. A dinâmica é a seguinte, cada candidato tem 30 segundos para fazer a sua pergunta, a resposta será de até 2 minutos, réplica e tréplica de, no máximo, 1 minuto. Eu vou novamente sortear a ordem de participação dos candidatos. E o candidato que começa perguntando é o Wagner Nascimento. Senhor Wagner, o senhor tem 30 minutos para fazer a sua 30 segundos para fazer a sua pergunta a partir de agora. Vamos lá. Ítalo, já participei de outros debates com você e você não apresentou nenhuma proposta de melhoria para os planos de benefício para a diretoria de seguridade, que está em disputa nessa eleição. O que significa essa ausência de propostas da chapa para a melhoria dos benefícios? Ítalo, muito bem. O seu tempo de resposta é de até 2 minutos a partir de agora. Colega Wagner, assim, a nossa grande preocupação, Wagner, nós não temos ausência de propostas, não, temos muitas propostas. Mas é que o período que nós estamos entrando agora, que parece que vocês não enxergam,
não nos permitem pensar só em melhorar os benefícios. Nós precisamos agora pensar na perenidade da Previ. Nós vamos passar por momentos muito difíceis que parece que vocês não enxergam, né? Vocês não sabem que o mercado de capitais será fortemente afetado, que a Vale será fortemente afetada e que ainda não foi. O mercado imobiliário e mercados de shopping centro será altamente impactado. E disso depende a liquidez da Previ para pagamento dos benefícios. Então, nós não temos ausência. É que a gente tem procurado focar na fase que nós estamos agora da economia, que vamos entrar numa recessão que já chega a 6,5% no país, e é uma recessão mundial. E quando se tem uma recessão mundial, Wagner, né, todas as commodities perdem valor, porque as demandas diminuem muito. Então, isso vai trazer fortes impactos. Então, a nossa maior preocupação agora não é prometer o que a gente não consegue fazer. A gente precisa prometer que vamos fazer uma gestão melhor possível para trazer a Previ para próximo do associado e melhorar a gestão, trazendo eficiência, diminuindo despesa e vendo como é que nós vamos fazer para trabalhar com a falta de recursos que virá daqui para frente. É esse o ponto mais importante que a gente precisa discutir. Não adianta eu vir aqui falar, que nem vocês têm feito, falar que vai baixar a taxa do empréstimo simples. Todos sabemos que a taxa do empréstimo simples é pareada com o atuarial. Vocês vão precisar baixar o atuarial, a Previ precisa baixar o atuarial. E isso vai consumir dezenas de bilhões de reais das reservas. Isso é que vocês precisam. Nós precisamos discutir o que é problema real agora e não fazer promessas eleitoreiras para ganhar campanha. Nós somos todos colegas, Wagner. Nós precisamos ser leais com os associados. Precisa parar com essa mentira, com esse teatro. Obrigado. Obrigada, Ítalo. Wagner, o seu tempo de réplica começa 1 minuto a partir de agora. Então vamos parar com o teatro, né, Ítalo? Nós dois fomos colegas no Conselho Consultivo e saímos do Conselho Consultivo em 2014, ficamos fora da Previ. Você acabou de afirmar que eu estou na Previ desde 2006. Então vamos parar com o teatro e falar a verdade para os associados. Não pode usar uma frase eleitoreira, eu fiquei fora da Previ, você também ficou fora, e depois falar que eu nunca saí de lá. Isso aí é a transparência com o associado. E sobre transparência, sobre proposta, olha bem, você falou em 2 debates anteriores que tem que discutir e rever a regra do Plano 1, porque 36 contribuições é muito, tem que rever, fazer uma média. Isso é abaixar o benefício das pessoas. Você não apresentou nenhuma proposta de melhoria e a única que você falou nos debates anteriores é para reduzir o benefício. Então, assim, isso mostra uma displicência e uma falta de cuidado com os associados da Previ. Isso é o que vocês têm. Nós nunca prometemos abaixar empréstimo simples. Não está no nosso programa. Obrigada, Wagner. Senhor Ítalo, o tempo de tréplica do senhor é de 1 minuto a partir de agora. Wagner, o que eu falei foi para que impedisse, meu colega, de colegas seus do movimento sindical, que saem do movimento sindical como escriturários, ou até com um cargo um pouco mais elevado, vem para Previ e em um mandato conseguem se aposentar com salário de diretor. Isso sim é um risco enorme para a Caixa, porque onera demais, essas pessoas não contribuíram com o salário de diretor. Foi nesse ponto que eu peguei, vocês distorcem tudo, e você só ficou 2 anos fora da Previ, Wagner, você está na Previ de 2016 até agora 2020, com 2 anos apenas de ausência. Eu só tive 4 anos de mandato. Vocês se perpetuam, né? Tanto é que a diretoria de seguridade já está com vocês há 16 anos. 16 anos. Isso aí faz com que o gestor perca a capacidade de enxergar os problemas. A gente precisa de renovação, de pessoas que venham com um novo olhar, que tenham experiência em gestão e traga modernidade para dentro dos processos da Previ. E com eficiência, por favor. Obrigada, Ítalo. Bem, seguindo a ordem. O Ítalo Lazarotto Júnior, o candidato da Chapa 2, faz agora uma pergunta de 30 segundos para o candidato Wagner. Candidato Ítalo, seu tempo começa a partir de agora. Wagner, nós da Chapa 2 mais União entendemos que quando eleitos, sendo representantes única e exclusivamente dos associados, devemos nos abster de entrar em conselhos de empresas participadas, porque isso gera conflito de interesses, certo? E não é adequado. A gente precisa colocar o mandato à disposição do associado na diretoria. O que você pensa a respeito dessa situação? Obrigada, Ítalo. Candidato Wagner, seu tempo de resposta de até 2 minutos, a partir de agora.
Muito bem. Sobre essa proposta, o que nós colocamos, e nós já temos discutido isso lá na diretoria de participações e no Conselho Deliberativo, é que a Previ contratou uma consultoria, ampliou o processo de certificação, de qualificação dos seus conselheiros, e a diretoria da Previ, vindo de uma diretoria que cuida das empresas, ela direciona os seus conselheiros, direciona para a diretoria colegiada e para o Conselho Deliberativo, quem seriam aqueles conselheiros nas empresas. Nós fizemos uma discussão, e aí o Ítalo volta com esse assunto novamente, sobre a questão dos diretores da Previ em empresas. Nós entendemos, e aí quem entende de governança corporativa, quem acompanha a governança das grandes corporações, sabe que é importante para quem é detentor dos ativos, indicar diretores naquelas empresas onde são estratégicas, como a Previ, por exemplo, na Vale, na Neoenergia, na Invepar, na BRF. Então, a Previ tem um cuidado disso, porque boa parte considerável dos seus ativos precisam estar lá dentro. Né? Isso, para a Previ, é posição estratégica. E aí, discutir agora como uma posição apenas eleitoreira, aí sim, de fato, eu estar fazendo uma proposta eleitoreira e depois ter que discutir lá dentro e ser convencido pela diretoria, por quem entende de governança. E a Previ é o melhor fundo de governança. A Previ não fica atrás de nenhum fundo brasileiro na área de governança. E isso é importante para a Previ. A Previ ela é vanguarda na governança, então nós entendemos que a diretoria de seguridade, assim como todas as diretorias da Previ, precisam estar atentas nas posições que a Previ tem dos seus ativos, cuidando do dinheiro dos associados, cuidando dos ativos da Previ e, sim, gerando melhores benefícios para os associados. Isso é a nossa posição. A Previ tem uma gestão séria e competente. Obrigada, Wagner. Candidato Ítalo, o tempo de réplica do senhor é de 1 minuto e começa a partir de agora. Wagner, você diz assim que entende de governança, sim. Eu também entendo de governança e entendo também de compliance. Isso gera conflito de interesse, assim. E quando for decisão estratégica da empresa, como é o caso da Vale, nós já temos lá o presidente da Previ como presidente do Conselho de Administração. Não precisaria estar lá, por exemplo, o senhor Marcel Barros, há 8 anos, quebrando inclusive regras da própria Previ, que prevê que no máximo 4 anos um conselheiro deve ficar no assento. E não bastasse isso, ele está agora saindo da diretoria de seguridade e está mantendo mais 1 ano de mandato no conselho da Vale. Qual é o interesse estratégico de uma pessoa que está deixando a diretoria em permanecer em um conselho tão importante como a Vale do Rio Doce? Então, assim, isso gera conflito de interesse. Em um momento, eu estou lá, né? Um outro ponto. Observe o currículo dos conselheiros. É vergonha alheia, assim, não querendo desmerecer ninguém, mas, assim, o preparo das pessoas que estão lá, comparada com o do senhor Marcel Barros, é totalmente diferente, Wagner. Então, isso não tem o menor sentido de ser. Obrigada, Ítalo. Candidato Wagner, o senhor tem 1 minuto para a tréplica a partir de agora. Ítalo, engraçado, né? Um gerente de compliance fala abertamente que é conflito de interesse. Você podia depois apresentar para nós qual que é a legislação, qual que é a regra das empresas, qual que é a regra interna da Previ, onde que fala que tem conflito de interesse, a Previ cuidar do dinheiro dos associados. Conflito de interesse seria se a gente colocasse agente de mercado que querem vender e usar aqueles ativos para bombar fundos privados, como tem vários colegas, vocês têm apoio aí de fundos privados, né? Na campanha de vocês tem lá gestores de fundos privados apoiando com toda graça a chapa, porque tem todo interesse. Esse tipo de proposta é uma festa para o mercado privado que quer tomar conta do dinheiro da Previ. Nós queremos tomar conta dos associados, e a Previ precisa cuidar das empresas. Isso não é conflito de interesse, isso é gestão, isso é governança, isso é cuidado com o associado. Obrigada, Wagner. Terminamos assim esse terceiro bloco do debate ANAB Eleições Previ 2020 e já daremos início ao 4º e último bloco do debate. Neste 4º bloco, os 2 candidatos têm 2 minutos para fazer suas considerações finais e eu também vou sortear a ordem de participação deles.
Muito bem, um candidato que começa fazendo as suas considerações é o candidato Ítalo Lazarotto Júnior. Candidato, o senhor tem 2 minutos para as suas considerações a partir de agora. Ok. Bom, gente, vamos esclarecer algumas coisas. Assim, né? Nessa campanha, a gente tem sido atacado com uma série de fake news. Já falaram que nós somos chapa do Carlos Bolsonaro, que nós somos a chapa do banco, que nós trazemos pessoas que não têm competência, uma série de mentiras. O que a gente precisa acabar, pessoas, é justamente com isso, colegas. Assim, acabar com isso, nós somos colegas do Banco do Brasil, temos todos DNA do Banco do Brasil, né? Então, acabar com mentiras em campanha. Temos que trazer informação verdadeira. Nós não temos financiamento de grupos privados na nossa campanha, não, que nós nem temos dinheiro para fazer a nossa campanha, né? Diferentemente do movimento sindical, que usa recursos do próprio movimento sindical, do dinheiro, das contribuições dos colegas lá para pagar, para serem defendidos pelo sindicato, em campanhas para interesses pessoais. A gente precisa mudar isso, nós precisamos realmente levar o sindicato de volta para as trincheiras do movimento sindical, que ele se fortaleça, que reconquiste os associados, reconquiste o funcionalismo para que ele possa, sim, né, ajudar a defender o Banco do Brasil, a Previ e o associado. É assim que deve ser. E a gestão da CACI, da Previ, entidades, deixa para as pessoas que têm competência e conhecimento. Certificação afere apenas conhecimento e não competência e experiência. Isso é muito importante, né? Temos que tirar também a Previ das páginas policiais. Isso precisa ficar esclarecido. Transparência não é mostrar resultado financeiro e demonstrativo de investimentos. Transparência é mostrar quais são as decisões e quais os posicionamentos verdadeiros para os associados. Nós queremos apenas a verdade, nós queremos uma Previ próxima do associado, que tenha como foco principal o associado, porque ela não é de partido político, não é do movimento sindical, não é do banco, não é do governo. A Previ é dos associados. E, para isso, todos que estão lá dentro têm que ter a preocupação de atender o associado, ser transparente e correto com o associado, né, trazendo ética para dentro da casa. Obrigada, Ítalo. Muito bem, agora é a vez do candidato, obviamente, do Wagner Nascimento. Candidato Wagner, o senhor tem 2 minutos para suas considerações finais, a partir de agora. Muito bem, primeiro agradecer aí a ANAB por essa oportunidade. Eu acho que a ANAB é uma entidade associativa das mais importantes que temos no país, assim como o movimento sindical, os sindicatos, as federações de sindicatos, as associações de aposentados, são entidades como essa associativas que cuidam do patrimônio dos funcionários do Banco do Brasil, seja na Previ, seja na CACI, seja em qualquer entidade onde há uma disputa e uma gestão paritária entre nós e o Banco do Brasil, nós estaremos sempre do lado dos associados. Nós entendemos que o Banco do Brasil é sempre associativo e entidades, elas têm todo o nosso respeito. Nós não somos uma chapa do movimento sindical, nós não somos uma chapa do sistema ABB, nós somos uma chapa dos associados. Porque a nossa chapa, o Mais União, que é o grupo, ele é um CNPJ, então nossa chapa não tem o nome de uma empresa, nossa chapa é o nome dos associados. E aí, por isso que associado, associada, você que é filiado à ANAB, você que é associado de associações de aposentado, você que é funcionário que está no home office, que está em casa, né, que está trabalhando em casa, que está trabalhando no seu local de trabalho, você é aposentado em geral, associado à Previ. Nós vimos claramente aqui quem tem o verdadeiro interesse de defender os associados, quem de fato tem defendido os associados. Ao longo de muitos anos, na própria Diretoria de Seguridade e outros, a Previ distribuiu benefício, melhorou rendimento, reduziu parcela Previ, distribuiu mais de 35 bilhões em superávit. Isso é o associado. Então, nós pedimos a vocês que estão em casa, a partir de segunda-feira, usando todos os canais disponíveis, para votar na chapa 1, Previ para associado, para manter a Previ na boa gestão e no rumo certo. Obrigada, Wagner. Muito bem, colegas que nos assistem, foi um enorme prazer estar com vocês e participar desse debate. Espero que vocês tenham gostado. Me desculpem as possíveis falhas de áudio, isso acontece, estamos ao vivo. Eu agradeço a participação dos candidatos e passo a palavra para o presidente da ANAB, o Fuji, que vai retornar para fazer o encerramento oficial do evento.
E o púlpito? Você quer púlpito, Fuji? Bora. Olá, amigos. Fico muito feliz quando vejo que a ANAB consegue cumprir seu papel, seu compromisso com os associados e se fortalecer como entidade democrática. Agradeço a todos que nos acompanharam. Esse debate foi feito para vocês. Quem perdeu alguma coisa, não se preocupe. Vamos colocar o debate na íntegra no site da ANAB. Estamos vivendo um momento difícil, sim, mas acredito que o Banco do Brasil vai se fortalecer com essa crise, porque a história mostra que o Banco do Brasil supera as crises com eficiência e leva o Brasil junto. E a Previ ganha e a Cassi também. Nós fazemos parte de um banco que é o motor da economia, é instrumento de desenvolvimento e precisamos lutar por isso diariamente. Nessa pandemia, acompanhamos a oferta de crédito do Banco do Brasil para os agronegócio, para micro e pequenas empresas. Também vimos que a Previ e a Cassi fizeram como, por exemplo, a telemedicina. Na Previ, a suspensão dos empréstimos, do empréstimo simples. E a ANAB também fez sua parte, criando o programa Pessoas que Fazem a Diferença. Fizemos um trabalho com o Instituto Viva Cidadania, que é o braço social da ANAB, doando cestas básicas para projetos sociais que têm a participação dos funcionários do banco. É o trabalho voluntário da veia da família Banco do Brasil. Foram mais de 150 projetos apoiados, 10 mil famílias beneficiadas e o equivalente a 200 toneladas de alimentos distribuídos. A ANAB selecionou alguns depoimentos de colegas voluntários de todo o Brasil que vão ficar passando no vídeo logo que eu encerrar a minha fala. Toda essa doação só foi possível por conta da sua mensalidade que você contribui na ANAB. Um percentual desse valor vai para o Instituto Viva Cidadania. Então, vocês também fizeram parte desse projeto. Assistam e vejam com coragem e a determinação fazem parte da família Banco do Brasil. Obrigado a todos, fiquem com Deus e cuidem da saúde. Forte abraço. Obrigado, Ítalo. Obrigado, Wagner. Obrigado, Tatiane. Obrigado a toda a organização, nossos colaboradores da ANAB, a diretoria executiva, que trabalharam muito para que esse evento fosse realizado com tanta alegria, com tanta felicidade, para trazer para vocês conhecer os candidatos que estão disputando a eleição na Previ a partir do dia segunda-feira, né? Segunda-feira começa a votação. Desculpe, me perdi aqui. Tá bom, gente? Forte abraço, beijo no coração de todos.